desses salmos preciosos. Salmo 129, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo o Israel diga: desde minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado da terra. O Senhor, porém, é justo, ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem, envergonhados e derrotados, todos que odeiam Sião. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga: o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Palavra de Deus, oremos mais uma vez. Deus Santo e Poderoso, nós suplicamos ao Senhor que a sua palavra seja exposta, ó Deus, no poder do seu Santo Espírito. Ó Deus, porque compreendo que em mim não existem palavras, ó Deus, que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Nos ajude, ó Deus, a expressar, ó Deus, a sua palavra nessa noite, e nos ajude a entender e compreender a sua palavra nessa noite. É no nome de Jesus que oramos, amém e amém. Amados, Salmo 129, continuamos, na verdade, no caminho da peregrinação, na rota em direção a Sião. E o Salmo 129, ele já começa com uma coisa que nós, muitas das vezes, temos um pouco de dificuldade, que são a questão das partes imprecatórias. Entender e compreender isso para nós, no nosso tempo, é um pouco difícil. Mas a verdade é que precisamos lê-los em conjunto com o Evangelho do Senhor Jesus. Isso nos faz compreender melhor, entender melhor, para que possamos então aplicar as verdades que os próprios salmos, mesmo que imprecatórios, têm para nós. Mas a verdade é que esse salmo, ele traz verdades preciosas e poderosas que devem nos fazer pensar, refletir e também nos encorajar a continuarmos na nossa peregrinação aqui na terra, alegres, contentes com o Senhor, mesmo diante de realidades difíceis. E a primeira observação que o Salmo 129 transmite e passa para nós é o recurso literário, Miguel, da personificação. O salmista, então, ele usa desse artifício para personificar a nação, e aí é como se a nação estivesse proferindo, estivesse falando, como se fosse uma pessoa. E isso a gente observa quando a gente vê esses marcadores: minha juventude, meus inimigos me perseguem, me derrotaram, minhas costas me livrou. É a nação, ou é Israel falando essas coisas, e o salmista dá esse corpo, essa voz à nação de Israel. Isso é interessante, porque é como se Israel agora, Miguel, recebesse uma oportunidade, subisse então na plataforma e começasse a cantar um cântico, começasse a entoar um hino a Deus. E esse cântico profere palavras, o conteúdo desse cântico não é algo melancólico, não é algo entristecido, muito pelo contrário, são afirmações e constatações que redundam em celebrar ao Senhor por aquilo que Ele fez, mas também um clamor ao Senhor
para ver, enxergar e agir contra aqueles que atentam contra o povo de Deus. Então agora a nação começa a cantar, a nação começa a louvar a Deus, e esse cântico é dividido em duas partes. A primeira parte é uma angústia, é a revelação de uma angústia, mas com vitória. A segunda parte é um clamor por justiça. Então, rapidamente, volte-se o seu olhar para o versículo 1 e 2. E perceba: desde a minha juventude meus inimigos me perseguem. Que todo Israel o diga: desde a minha juventude meus inimigos me perseguem. Desde a minha juventude, esse marcador, ele está tratando do início de Israel como nação. Desde o início de Israel como nação, Israel é perseguido. Desde o início de Israel como nação, Israel é perseguido. E ele não só marca o início, porque não ficou só no início a perseguição. Desde o início até agora, e ele está abrangindo um espaço de tempo da escravidão do Egito ao cativeiro babilônico. Desde o início de Israel como nação até agora, nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos injuriados, fazem guerra contra nós. Porém, o salmista, ao fazer essa afirmação, que desde o início, desde cedo, desde a minha juventude, desde quando Israel é nação, os inimigos perseguem, ele faz uma afirmação: mas, todavia, porém, nunca me derrotaram. É interessante ver que desde o começo há uma oposição contra o povo de Israel, contra a nação de Israel, mas a afirmação da nação é: mas nunca me derrotaram. Entretanto, nunca me derrotaram. Se levantaram contra mim, lutaram contra mim, me afligiram, me angustiaram e etc. Mas ao final, o resultado foi que eu permaneci de pé. Atentaram contra mim, mas eu permaneci de pé, diz a nação de Israel. Nenhuma tentativa, apesar de angustiante, apesar de forte, apesar de trazer grande sofrimento, não obteve êxito, porque eu permaneci de pé. E o versículo 3, agora o salmista, ou a nação de Israel, ela dá a intensidade dessa aflição, a intensidade da angústia, a intensidade da perseguição. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. Ele usa então essa figura da agricultura, do arado. Ele está tentando mostrar, tentando esclarecer a intensidade do sofrimento infligido à nação. É como se tivesse um arado, então os carros de boi puxando o arado e fazendo os sulcos, fazendo as valetas. Isso para mostrar o grande sofrimento. Isso para mostrar as aflições intensas e as marcas dolorosas da perseguição. Israel sofreu bastante, e sofreu muito. As minhas costas estão cobertas de feridas, como os sulcos feitos pelo arado na terra. Foram marcas que trouxeram dor, angústia, sofrimento.
aflições intensas e marcas dolorosas. Só que a nação de Israel não está aqui simplesmente proferindo a sua dor, dizendo que eu estou sentindo muita dor, muito sofrimento, muita angústia, mas ele permanece. E ele fecha essa primeira parte do cântico trazendo uma verdade preciosa e poderosa. No versículo 4, o Senhor, porém, é justo. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. A despeito das aflições intensas, das marcas dolorosas, de uma angústia muito grande, de um sofrimento imenso, o Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. A nação, eleva os seus olhos para o alto e lembra do grande Deus que o libertou do Egito, que encurtou o seu exílio, que levantou juízes, que levantou protetores para libertar o povo, para cuidar do povo, para trazer alívio ao povo, para trazer libertação ao povo. E ele lembra que isso foi ato do Senhor, porque o Senhor é justo. Ele aponta para a fidelidade do Senhor. O Senhor é justo, porque o Senhor tratou a nação de Israel como sua noiva. O Senhor cumpriu as promessas que fez à nação de Israel. O Senhor é justo. E ele aponta também não só para a fidelidade, mas também para a libertação. Cortou as cordas dos ímpios. A figura do arado sendo puxado, e aí vem o Senhor e corta, e traz libertação, alívio à nação de Israel. Quando agora a nação começa a cantar, a louvar, na segunda parte, fazendo um clamor por justiça. E aqui entra a parte de uma oração imprecatória. A partir do versículo 5, que ele diz: recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam Sião, sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro, capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga: o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. É uma oração forte, em que John MacArthur, por exemplo, ele expõe que há 3 partes nessa oração imprecatória. A primeira é que o desejo de que os inimigos, os perseguidores, sejam envergonhados e derrotados, versículo 5. A segunda parte é que sejam poucos e tenham vida curta, versículo 6 e 7. E a terceira parte é que os inimigos, perseguidores, não recebam a bênção de Deus. Isso é forte, amados irmãos, porque isso confronta o discurso evangélico de paz e amor. E sobretudo nós, no nosso tempo, como gentios, temos um pouco de dificuldade de entender a oração imprecatória, porque quando lemos ou vamos aos evangelhos, a gente começa a ver coisas diferentes, ou que parecem ser diferentes, que Jesus pronunciou. Mas a verdade é que, em suma, a oração imprecatória aqui é a nação de Israel clamando ao Senhor que o Senhor faça justiça. Justiça à nação de Israel. Justiça pelo que os inimigos, perseguidores, porque
pelo que outras nações, como os egípcios, os amonitas, os amalequitas, os filisteus, os babilônicos, fizeram a nação de Israel. E depois os romanos fizeram a nação de Israel. E a nação então clama ao Senhor. E esse clamor, amados, é por justiça. Que o Senhor faça justiça à nação. E ao apresentar, amados, essas duas partes do cântico, eu já quero caminhar para as verdades que esse salmo ensina para nós. A primeira verdade é que não há vida cristã sem sofrimento. Não há vida cristã sem sofrimento. Há uma frase atribuída a Agostinho: Deus tem um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Deus tem um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Não há vida cristã sem sofrimento, sem perseguição, sem oposição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 12, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Não há vida cristã sem sofrimento. E há muitas pessoas que querem entrar nessa ideia de que Deus é o solucionador de problemas, que sem Deus, sem problemas, que com Deus, sem problemas, que com Deus, tudo certo, tudo resolvido, com Deus é só vitória. Na verdade, não, amados. Esse discurso é mentiroso. Porque ao iniciar, desde o início da vida cristã, é luta, é sofrimento, é luta contra o diabo, é luta contra o sistema desse mundo, é luta contra o pecado, é luta contra a nossa carne, é luta. E desde o momento em que pronunciamos publicamente a nossa fé em Cristo Jesus, nós sofremos oposição, perseguição. Então, a nação de Israel e o salmista está expressando para nós que não há vida cristã sem sofrimento. Mas segundo, a nação de Israel nos mostra por meio desse salmo que nada e ninguém será capaz de vencer a igreja. Nada e ninguém será capaz de vencer a igreja. Tertuliano, uma frase atribuída a Tertuliano de Cartago também nos lembra: o sangue dos mártires é semente da igreja.
A igreja, amados irmãos, que é o Israel de Deus, também foi maltratada, também foi perseguida. Servos de Deus foram presos, servos de Deus foram roubados, servos de Deus tiveram seus bens espoliados, servos de Deus foram crucificados, servos de Deus foram decapitados, servos de Deus foram queimados vivos, servos de Deus foram comida para os leões, servos de Deus foram empalados vivos. Servos de Deus tiveram a sua igreja fechada, destruída, queimada. Mas ainda assim, isso não parou a igreja. Isso não venceu a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 3, Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Amados, desde da igreja primitiva, a igreja neotestamentária tem sofrido perseguição, tem sido maltratada durante toda a sua história até hoje, e ainda assim a igreja avança, e ainda assim a igreja cresce. Os primeiros 4 séculos da igreja, amados, jorravam sangue de crentes, e ainda assim a igreja continuou avançando. Nada, amados, e ninguém será capaz de vencer a igreja. No nosso tempo, as pessoas estão preocupadas com forma de governo, as pessoas estão preocupadas com o sistema de governo, as pessoas estão preocupadas com o próximo governo do presidente, as pessoas estão preocupadas com sistemas de governo. As pessoas vêm com um discurso: fecharão as nossas igrejas. Mas ainda que fechem as portas das nossas igrejas, a igreja continuará caminhando triunfantemente, porque nada e ninguém será capaz de vencer a igreja. Mas a nação de Israel, por meio desse salmo, também nos revela, amados, no terceiro ponto, nos confronta, dizendo que não deve haver sentimento de vingança, e sim clamor por justiça. Já dizia o seu Madruga, Miguel, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Amados, no nosso coração, no coração dos crentes, não deve haver um sentimento de vingança, mas sim um clamor por justiça. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus inimigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Romanos capítulo 12, verso 14 também corrobora: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. E aí o versículo 17, a partir do versículo 17, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos.
Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. A nação de Israel está nos ensinando por meio desse salmo que nós, amados, devemos sim clamar por justiça, mas jamais nutrir o sentimento de vingança. Buscar retribuir o mal com o mal. Primeiro, nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que perseguem, para que Deus, por sua graça, faça como fez com Paulo, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e possam ser salvos por Cristo Jesus. Mas também para que Deus possa constrangê-los e eles possam retroceder. Mas ainda que eles não retrocedam, nós não devemos agir da mesma forma que eles agem. Nós devemos colocá-los diante de Deus, e Deus dará a paga daqueles que perseguem a noiva de Cristo Jesus. Portanto, então, não busque fazer justiça com as próprias mãos. Não nutra um sentimento de vingança, mas clame ao Senhor, sim, para que Deus manifeste justiça e traga juízo a todos aqueles que perseguem a noiva do Cordeiro. Mas quarto, a nação de Israel está nos ensinando por meio desse salmo que Deus não vai ignorar os atos de maldade contra o seu povo e a sua igreja. Deus não vai ignorar os atos de maldade contra o seu povo e a sua igreja, amados. Ainda que em muitos momentos somos pegos, como o profeta Abacuque, clamando ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre, porque preciso assistir a tanta opressão. Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Estamos, amados, muitas das vezes somos pegos com esse mesmo sentimento e clamor do profeta. Até quando, Senhor? Porque olhamos e vemos destruição e violência, vemos injustiça contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Nós ainda somos a religião mais perseguida em todo o mundo. As pessoas hoje, por meio de uma ideologia, buscam dizer do preconceito, da maldade sobre as minorias, sobre as religiões que são menores, mas os que mais são maltratados, os que mais são perseguidos, os que mais são mortos, são cristãos. E muitas das vezes gritamos como o profeta: até quando, Senhor? Até quando? Amados, 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo nos diz algo. Então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham
contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Em Apocalipse, eu não vou ler todos os textos, mas Apocalipse revela para nós, amados, que no momento certo, Deus derramará o cálice da sua ira sobre todos aqueles que atentaram contra o povo santo de Deus. Deus não deixará impune, amados, e não vai ignorar os atos de maldade contra o seu povo e a sua igreja. Deus cobrará o sangue dos santos que foram mortos por causa da sua fé. Mas quinto, a nação de Israel, por meio desse salmo, também nos ensina que Cristo nos garantiu vitória apesar do sofrimento. Em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero, versículo 18, que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Cristo nos garantiu vitória, amados, apesar do sofrimento. É por isso que Paulo também revela que em Cristo somos mais do que vencedores. A despeito de toda aflição, a despeito de passarmos 100 anos sendo subjugados, 1000 anos, 2000 anos, nós sairemos vitoriosos, amados. Porque aquilo que Cristo fez garantiu vitória para nós. Mas sexto e último, a nação de Israel está nos ensinando por meio desse salmo que nós devemos lembrar de Cristo. Lembrar daquilo que Ele experimentou. Lembrar daquilo que Ele demonstrou. Lembrar daquilo que Ele executou. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21. O apóstolo também vai nos ajudar a entender isso, dizendo: porque Deus os chamou para fazerem um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Lembre-se do que Cristo experimentou, do que Cristo demonstrou, do que Cristo executou. Cristo experimentou opressão, Cristo experimentou perseguição, Cristo experimentou sofrimento, mas Cristo demonstrou amor,
Cristo demonstrou compaixão. Cristo demonstrou paciência. Cristo demonstrou retidão. Cristo demonstrou mansidão. Cristo demonstrou humildade. Cristo demonstrou serviço. Mas, sobretudo, amados, lembre-se do que Cristo executou. Cristo caminhou até o Calvário, amados. Derramou o seu sangue por cada um de nós, para que pudéssemos ter a oportunidade de, no sofrimento, ter consolo. Na aflição, ter alívio. Na dor, ter remédio. Na luta, ter força. Na perseguição, ter esperança. Tudo isso pelo que ele fez, pelo que ele executou ao morrer por nós, em nosso lugar, no Calvário. Ele se tornou o nosso pastor, o guardião da nossa alma. É por isso que ele adverte: não temam os que podem matar o corpo, mas tema aquele que pode enviar a alma para o inferno. Por isso, quando olhamos para Cristo Jesus, quando lembramos daquilo que ele fez, o nosso sofrimento fica pequeno. A nossa luta, amados, ela, ao invés de se agigantar, ela se torna apenas um detalhe. Porque nós olhamos para Cristo Jesus, que nos garantiu vitória, e no dia final nos garantiu justiça. E Romanos, e eu termino com Romanos capítulo 8, para aquilo que o apóstolo Paulo nos lembra e nos encoraja a partir do verso 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos, amados, objetos do amor de Deus. E seremos cuidados por esse Deus. Seremos guardados por esse Deus. Seremos encorajados por esse Deus. Seremos fortalecidos por esse Deus. E mesmo que soframos agonicamente, seremos no fim consolados por esse Deus. E também veremos o justo, o santo,
vindo como justo juiz para julgar aqueles que atentaram contra o seu povo. Portanto, esse salmo, ele nos leva, amados, a olhar para Cristo Jesus, a olhar para o alto e reconhecer que, a despeito de toda aflição, tem vitória. E também nos leva a constantemente clamar ao Senhor por justiça. E esse clamor, amados, será respondido por Deus. Esse clamor será respondido por Deus. Que nós então possamos aprender com esse salmo e guardar essas verdades no nosso coração e nos levarmos a celebrar, mesmo diante da aflição, e a continuar clamando para que o Senhor haja com justiça, mas que ainda possa trazer também arrependimento a todos aqueles que, assim como Paulo, perseguem a igreja do Senhor Jesus, mas que eles também tenham a mesma oportunidade enquanto é tempo, porque o cálice da ira de Deus será derramado. Vamos orar. Deus, muito obrigado por sua palavra. Nós te damos graças porque, ó Deus, a sua palavra nos desperta, ela nos encoraja, ela nos fortalece, ela nos consola, Deus, ela nos confronta e ela nos leva a entender, ó Deus, que o Senhor continua governando soberanamente sobre tudo e todos. E o seu povo, ó Deus, continuará caminhando, peregrinando dessa terra, mesmo diante das mais terríveis aflições. O seu povo continuará caminhando, peregrinando, até chegarmos, ó Deus, no destino final, que é o próprio Deus. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, a, nessa peregrinação, continuarmos olhando para o Senhor e aclamar, ó Deus, ao Senhor, para que diante das aflições, diante das perseguições, das maldades infligidas sobre o seu povo, o Senhor derrame justiça, Deus. O Senhor faça justiça, Pai, ao seu povo, em nome de Jesus. Seja com o seu povo, em todas as partes desse mundo, ó Deus, seja com o seu povo, e continue nos fortalecendo, ó Deus, a caminhar firmes, fiéis, ó Deus, ao Senhor e à sua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, amados. Oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.